Prezados alunos de Biologia 3, essa é a nossa quinta e última postagem do terceiro ano em Biologia 3. E nessas últimas duas videoaulas, a gente vai discutir um pouquinho, nessa primeira, de fatores que afetam a estrutura de uma população, que obviamente controlam, né, o crescimento de uma população biológica dentro de um ecossistema. E vamos começar nessa videoaula e terminar na próxima e última um pouco sobre alterações ambientais. É um tema muito recorrente nas provas de vestibular e também do Enem, ok? Bom, é importante a gente reforçar que desde a última postagem já está disponível a lista 6 e última, né, para que vocês possam estar fazendo as questões e trazendo dúvidas para discutir comigo, com a Jéssica e com as bolsistas do Residência Pedagógica. Basta entrar em contato conosco por e-mail, WhatsApp ou também pelo fórum de Tira Dúvidas que está disponível na postagem desde a quinzena passada. Reforço que essa postagem tem prazo de apenas uma semana, então, ao final do prazo em cada uma das turmas dessa postagem, vocês têm que estar entregando a lista 6, a prova 6, que foi postada aqui nessa mesma postagem com essa videoaula, e também as perguntas resumo dessa postagem. Assim que concluirmos o prazo de entrega máxima das atividades desta última postagem, eu estarei fazendo a correção de todos os exercícios, e a Jéssica nas turmas dela, e estaremos fazendo a postagem das notas e o fechamento dos diários. Para os alunos que não atingirem 60 pontos, na próxima semana será ofertada a recuperação final, que em Biologia 3 vai ser constituída de uma única prova valendo 100 pontos, com todo o conteúdo trabalhado no ano. Parte de mitose e meiose, todo o conteúdo de genética, evolução e esse conteúdo de ecologia que a gente está concluindo hoje. Bom, então agora, terminando esse estudo da ecologia das populações naturais, a gente ainda precisa discutir um pouquinho de quais são os fatores que regulam o crescimento populacional, ou seja, quais são os fatores que vão permitir que uma população cresça, mas que ela não cresça acima do que o ecossistema suporta dentro das condições ali existentes. Então, basicamente, são 4 fatores que regulam o crescimento da população. E fazendo um link com o que a gente viu na quinzena passada, todos esses fatores, eles alteram a resistência ambiental, que é o conjunto de fatores que vai impedir que a população cresça naquela sua capacidade exponencial de crescimento oferecida pelo potencial reprodutivo da população. Então, as populações não crescem de acordo com a sua capacidade de reprodução. Por quê? Esses fatores que a gente vai ver hoje, que juntos constituem a resistência ambiental, vão regular, vão modelar o crescimento da população até que chegue aquele equilíbrio, aquela população máxima que o ecossistema suporta, que vocês devem se lembrar que a gente viu na quinzena passada, é o que a gente chama de capacidade de suporte. Bom, como eu disse, são 4 fatores que regulam o crescimento populacional. São eles, primeiro, a competição intraespecífica. Então, a competição intraespecífica é aquela que se estabelece entre os indivíduos da mesma população, ou seja, da mesma espécie. E esse nível de competição intraespecífica, ele vai determinar diretamente a densidade populacional, ou seja, o número de indivíduos daquela população que vai ocupar uma determinada área ou um volume, quando a gente está falando de um ecossistema aquático. Obviamente, também essa competição intraespecífica está diretamente relacionada a aspectos, por exemplo, de territorialidade, que é a disputa por espaço, a disputa por área, que vai se estabelecer principalmente entre espécies de peixes, de aves e também de mamíferos. Mas, de uma forma geral, em todos os seres vivos, existe uma alta competição intraespecífica também quando a gente está falando
por competição de alimento e outros recursos naturais que são típicos de cada um dos organismos, e também, quando a gente está falando de organismos com reprodução sexuada, a disputa por parceiros sexuais. De forma geral, portanto, pessoal, a competição intraespecífica que se estabelece entre os indivíduos de uma população da mesma espécie, obviamente, ela vai basicamente evitar a superpopulação, ou seja, vai evitar um aumento exagerado da densidade e um crescimento exacerbado da população, ok? Segundo fator que regula o crescimento de uma população é a competição interespecífica, que é a competição que se estabelece entre espécies que ocupam o mesmo hábitat, mas que obviamente são de duas populações diferentes, são duas espécies diferentes, tá? A competição interespecífica, ela vai acontecer quando duas espécies ocupam o mesmo hábitat e elas têm uma sobreposição de nicho. Essa sobreposição de nicho pode ser exemplificada, por exemplo, pela utilização de mesmos recursos, de mesma fonte de alimento, por exemplo. E como nós já discutimos, quando se estabelece uma competição interespecífica, dois são os desdobramentos naturais dela. A primeira é uma mudança de nicho. O que isso quer dizer? As espécies têm um nicho muito amplo. Quando elas têm uma competição interespecífica em uma parte do seu nicho, elas começam a especificar em outros recursos, na utilização de outros alimentos, para evitar a competição por esses recursos e por esses alimentos com a outra espécie. Seria, por exemplo, um organismo onívoro, né, que está tendo uma alta competição por disputa de alimento de origem vegetal com outro herbívoro, por exemplo, e que vai optar por estar utilizando alimentos de origem animal. Dessa forma, a sobreposição de nicho dessas duas espécies em competição diminui e, obviamente, elas vão conviver bem ali naquele mesmo ambiente. Bom, quando essa mudança de nicho, essa especificação do nicho não acontece de maneira natural, o que acaba acontecendo é o que a gente chama de exclusão. O que isso quer dizer? A espécie que é a pior competidora, ela acaba sendo excluída, ela acaba sendo extinta daquele ambiente, tá? Que é o que nós conhecemos na ecologia como o princípio de exclusão de Gauss, tá? O terceiro fator que regula o crescimento de populações é a predação, né? A gente vai ver no próximo slide que a predação ela vai gerar um equilíbrio extremamente dinâmico entre as populações de presa e de seus predadores ao longo do tempo. Então, a gente vai ver que o crescimento da população de presa regula o crescimento da população de predador e vice-versa. A população de predador também regula o crescimento da presa e elas vão, como vocês vão ver no próximo gráfico, elas vão atingir um equilíbrio ao longo do tempo. Tá? E o último fator que regula o crescimento de uma população é o parasitismo. Os parasitas são muito mais específicos do que os predadores na obtenção de alimentos. Por quê, Rafael? Porque os predadores podem procurar presas alternativas quando uma população preferida de presas é reduzida ou desaparece. Mas os parasitas, muitas vezes, são muito específicos para os seus hospedeiros. E uma vez que a população de hospedeiros é eliminada, os parasitas, de maneira geral, não todos, eles têm uma dificuldade de se adaptar à exploração de um novo hospedeiro. Isso tem a ver principalmente com os mecanismos envolvidos no parasitismo, de reconhecimento de receptor celular, de serem muitos parasitas tecido específicos e hospedeiro específicos. E por esse motivo é uma relação muito mais íntima do que a predação, tá? Discutindo um pouquinho melhor, então, todos esses fatores, presta bem atenção, a competição intra ou interespecífica, a predação e o parasitismo vão diretamente regular a resistência ambiental, que vai, portanto, levar as populações a um crescimento natural até a capacidade de suporte ser atingida, que é um crescimento muito menor do que aquele
determinado pelo potencial biótico, ou seja, aquele crescimento determinado única e exclusivamente pela capacidade reprodutiva em um ambiente sem os fatores que regulam o crescimento, isto é, sem resistência ambiental. Discutindo um pouco melhor essa relação de de predador e presa, né, que faz com que a predação seja um dos fatores que regulem o crescimento das duas populações, a gente percebe aqui as curvas de crescimento ao longo do tempo de presa, que é a lebre, e predador, que é o lince, tá? Bom, percebam que ao longo dos anos, a gente sempre observa um crescimento da população de presa quando a população de predador está diminuindo. Faz todo sentido. Se não tem predador se alimentando das presas, mais presas sobrevivem. Mais presas sobrevivem, reproduzem mais. Se reproduzem mais, a população de presas cresce. Entretanto, quando a população de presas cresce demais, ela muitas vezes atinge a capacidade de suporte. E aí, nesse momento, tem muitas presas disponíveis. Os predadores, portanto, agora têm muito alimento disponível e, portanto, se alimentam bem, acabam também se reproduzindo mais. Então, observem que a população de predadores começa a aumentar quando a população de presas atinge o seu máximo, isto é, atinge a capacidade de suporte. Se a população de predadores está aumentando, eles estão comendo mais, tem mais predador comendo mais, isso vai fazer com que as presas comecem a ser devoradas rapidamente e a população de presas vai diminuindo vertiginosamente à medida que a população de predadores aumenta. Entretanto, a população de presas diminui muito, até o ponto em que os predadores começam a disputar as poucas presas existentes ali presentes. E aí, uma alta competição intra-específica entre os predadores se estabelece, porque tem pouco alimento disponível, isto é, pouca presa, e muito predador querendo se alimentar. O que acontece? Obviamente, essa competição entre os predadores vai levar os piores caçadores à morte e, obviamente, os melhores caçadores sobrevivem. A população de predadores, olha para cá, começa a diminuir. E se a população de predadores diminui, as presas novamente vão sobreviver mais e podem se reproduzir, começando um novo ciclo. Então, ao longo dos anos, a população de presa e predador se regulam mutuamente, mantendo um equilíbrio ao longo dos anos e evitando, em cada uma delas, que ocorra uma superpopulação. Ok? Bom, outro tema importante, agora mais voltado à prática sobre os fatores que regulam o crescimento de população, é o controle populacional de pragas. E a primeira coisa que a gente tem que definir aqui, que é importantíssimo, é o que são pragas. Pragas, pessoal, são espécies nocivas ao desenvolvimento agrícola que destroem a propriedade humana. Além disso, a gente pode dizer que pragas são espécies nocivas que perturbam os ecossistemas. E com um conceito mais voltado para a saúde pública, as pragas também são espécies nocivas que provocam doenças epidêmicas, tanto no homem quanto em outros animais. Então, de forma geral, as principais pragas que a gente observa principalmente na região urbana, são essas que estão aqui na figura. Temos alguns insetos, como algumas espécies, né, de pernilongos, mosquitos, moscas, alguns indivíduos aqui relacionados a espécies, por exemplo, de piolho, alguns aracnídeos importantes, como a gente pode dizer aqui, os carrapatos, os escorpiões, por exemplo, né? Temos também algumas pragas importantes que vivem conosco em nossas residências, principalmente no esgoto das grandes cidades, são as baratas. Em algumas situações, as formigas são consideradas também pragas, quando elas começam a destruir equipamentos eletrônicos ou começar, né, a se alimentar dos nossos alimentos que são armazenados ali dentro de casa, né? Não podemos esquecer
que os roedores, em algumas situações, também podem ser considerados pragas, inclusive com impactos epidemiológicos, uma vez que vocês sabem que os ratos podem, né, transmitir através da sua urina leptospirose para os seres humanos, tá? Então, de maneira geral, esse é o conceito de pragas, né? Essas pragas, por perturbarem a saúde humana ou comprometerem o desenvolvimento econômico da nossa sociedade, elas podem ser controladas. Isso quer dizer, as suas populações podem ser controladas, ter o seu crescimento reduzido ou até desaparecerem das regiões aonde elas estão assolando ou causando problemas. E os métodos de controle das populações de praga podem ser baseados em métodos químicos ou métodos biológicos. Os métodos químicos são aqueles que são baseados, obviamente, no uso de substâncias químicas tóxicas a essas pragas, levando boa parte da população à morte e, obviamente, controlando o tamanho dessas populações. O grande problema é que esses métodos tradicionais químicos geram grandes impactos ambientais, porque além de causar toxicidade às pragas, acabam também causando toxicidade a outros seres vivos, inclusive o ser humano. E além disso, os métodos químicos, eles podem trazer consequências indesejadas e efeitos adversos nos outros indivíduos e na população humana também. Diante, né, desses problemas associados ao controle químico de pragas, nos últimos anos tem sido proposta uma nova abordagem para o controle da população dessas pragas, que é o que a gente chama de controle biológico. O próprio nome diz, o controle biológico é baseado na utilização de um ser vivo para controlar a população dessas pragas. Bom, mas pode ser qualquer ser vivo, Rafael? Não. Vamos entender então o que é um controle biológico de pragas. Controle biológico de pragas, pessoal, é o uso de algum ser vivo para controlar a população de pragas, obviamente, sem o uso das técnicas tradicionais baseadas em substâncias químicas tóxicas. Portanto, o controle biológico de pragas, obviamente, ele tem um menor impacto ambiental. Mas, como eu disse, não é qualquer tipo de ser vivo que pode ser utilizado para um controle biológico. Na verdade, as principais categorias de seres vivos que podem ser utilizados para controlar uma população de pragas ou são seus predadores naturais, né? Então, um ser vivo que preda a praga é um tipo de ser vivo que pode ser utilizado no controle biológico desta praga, ou um parasita dessa praga. E nessa abordagem, presta bem atenção, o uso do parasita, pasmem, ele parece ser mais adequado em um bom controle biológico do que o uso de um predador. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, os parasitas são muito mais específicos do que os predadores com a sua relação ao hospedeiro do que a relação do predador com a presa. Portanto, quando a gente pensa no controle biológico usando parasita, ele é mais específico do que o controle biológico usando um predador, pois o predador pode utilizar-se de outro recurso, de outra fonte de alimento e, obviamente, quando isso acontece, esse predador que foi inserido para controlar a praga acaba causando alterações nas redes alimentares e desequilíbrio ecológico. Nessa imagem aqui, pessoal, do meu slide, a gente observa algumas vespas, essas branquinhas aqui, que são do gênero Chelonucinsulares, que estão parasitando uma lagarta aqui da ordem Lepidoptera, né? Então, é uma forma da gente estar controlando essas lagartas, utilizando essas larvas de vespa aqui presentes, né? Lembrando que a lagarta, muitas vezes, é uma praga agrícola, ok? E, nesse sentido, ela está sendo controlada pelos seus parasitas, tá? Bom, aqui a gente tem um slide, então, mostrando para nós vários parasitas que podem ser utilizados como
agentes, né, para o controle biológico de algumas pragas, né? Então, na primeira coluna, a gente tem o agente controlador, isso quer dizer o parasita, para vários controles biológicos já, né, estudados e comprovados cientificamente. Aqui, as pragas, isto é, o hospedeiro que eles vão parasitar e que vai ser controlado. E, obviamente, a cultura, né? Todas essas formas de controle aqui são de pragas que afetam alguma cultura de interesse da agricultura e, obviamente, trazendo benefício para essas várias culturas aqui importantes, principalmente no Brasil, tá? Bom, começando o tema da próxima videoaula, é importante a gente falar sobre equilíbrio ambiental. O equilíbrio ambiental, ele é atingido em todos os ecossistemas quando os fatores bióticos e abióticos mantêm um equilíbrio entre si. E qualquer modificação brusca ou violenta que não consegue ser compensada de maneira natural em prazo razoável impõe uma quebra desse equilíbrio entre os fatores bióticos e abióticos. E, obviamente, o reflexo da quebra desse equilíbrio traz alterações à saúde, à estabilidade de um ecossistema, produzindo o que a gente chama de alterações ambientais. Lembrando o conceito que vocês já sabem, os fatores abióticos são os fatores não vivos que estão ali presentes no ecossistema, por exemplo, quantidade de água, umidade, quantidade de incidência de raios solares, constituição do solo, enfim, todo fator que interfere na sobrevivência dos seres vivos, mas não é um ser vivo, é um fator abiótico. E os fatores bióticos são aqueles relacionados tanto à atividade quanto à presença dos vários tipos de seres vivos, que obviamente a gente estudou bastante no segundo ano. Na próxima videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre esses fatores abióticos que podem estar alterando o equilíbrio ambiental e os fatores bióticos que também alteram o equilíbrio ambiental, tá? Não deixem de ver a próxima videoaula para a gente concluir todo esse conteúdo de ecologia e concluir a disciplina de Biologia 3 aqui no ano letivo, tá? Até a próxima videoaula, então.